O meu nome é Charles Nobre e irei apresentar um trabalho sobre tecnologia de rede de computadores, representando a Faculdade FATEN, na disciplina TCP/IP do professor Mauro Mendes. O meu objetivo é falar sobre as camadas e mostrar a estrutura de uma rede e quais equipamentos e aplicações utilizados na empresa. As camadas são as seguintes: camada física, camada de enlace, camada de rede, camada de transporte, camada de aplicação. Iremos falar aqui sobre camada física, que se refere a componentes de hardware envolvidos em determinado processo, tipo cabo de redes, hubs, cabos seriais. Aqui no caso da nossa empresa utilizamos o cabo par trançado UDP, categoria 5, de 100 megabits. Aqui alguns equipamentos que utilizamos na empresa. Aqui um modem ADSL, que recebe a informação da internet, que é da Velox. O modem é o meio de comunicação responsável para ter acesso à internet. Aqui do outro lado você está vendo a estrutura de cabos que utilizamos, o cabo par trançado, categoria 5, 100 megabits. E é o meio que interliga a rede. A camada seguinte é a camada de enlace, que esta camada detecta e opcionalmente corrige erros que possuem acontecer na camada física. É responsável pela transmissão e recepção da limitação de quadros e pelo controle de fluxo. Ela também estabelece um protocolo de comunicação entre sistemas diretamente conectados. Aqui, nessa camada de enlace, utilizamos os equipamentos. É um switch aqui D-Link de 24 portas. E utilizamos também aqui uma placa de rede, a internet 10/100. O switch é o dispositivo utilizado para reencaminhar quadros entre diversos nós. A placa de rede serve para receber e enviar informações. A camada seguinte queremos falar, a camada de rede, que é responsável pelo endereçamento dos pacotes, convertendo-os em endereço lógico, em endereço físico, de forma que pacotes consigam chegar corretamente ao destino. Essa camada também determina a rota que os pacotes irão seguir para atingir o destino, baseada em fatores como condições de tráfego da rede e prioridades. O endereçamento que utilizamos na nossa empresa utiliza a faixa classe C, né, e as máquinas elas são atribuídas ao DHCP, que todos os clientes recebem o IP automaticamente, sem precisar estar lá configurando manualmente. Aqui o nosso roteador que utilizamos na empresa é um computador comum, que é instalado nele um sistema software Linux, o Firewall, que distribui a rede para todos os computadores da rede, distribui a internet. Aqui um access point, utilizamos para quem tem os notebooks, utiliza aqui a rede Wi-Fi. O roteador manda informações para ele e ele distribui para os notebooks. Camada transporte, a camada responsável pela transferência dos dados e dividi-los em pacotes que serão transmitidos para a camada de rede. No receptor, a camada de transportes é responsável por pegar os pacotes recebidos da camada de rede e remontar os dados original. Isso inclui controle de fluxo, ordenação dos pacotes e correção de erros. Ele utiliza o protocolo TCP ou UDP. Aqui, alguns serviços que utilizamos na empresa, na camada de transporte, que é o FTP, que utiliza o protocolo aqui, tanto como TCP como UDP, a porta 21. Ele serve para transferência de arquivos. O SMTP utiliza a porta 25 e é o responsável por envio dos e-mails. Temos aqui o POP3, que usa a porta 110, que utilizamos para recebimento dos e-mails. Aqui o DNS, que utiliza a porta 53, que ele é resolução de nomes para IP. E temos aqui o HTTP, que utiliza a porta 80, que é onde nós utilizamos aqui o browser, internet, no caso o Internet Explorer ou Firefox, para a navegação de sites, né? A camada seguinte é a camada de aplicação. A camada de aplicação faz a interface
entre o protocolo de comunicação e o aplicativo que pediu ou receberá a informação através da rede. Os principais protocolos utilizados são o FTP, Telnet, STP, DNS e HTTP. A empresa possui um sistema chamado Tamager. Ele tem como finalidade armazenar informações tipo vendas, ordens de serviço, faturamento, e utiliza o banco de dados SQL Server 2000. É desenvolvido em Delphi. E aqui na camada de aplicação nós temos 3 servidores: um servidor de domínio, um servidor de arquivos e banco de dados e um servidor de internet, que é um Firelinux. Nosso servidor de domínio, ele é o responsável para controlar as permissões de acesso a arquivos, programas, e o servidor de arquivos e banco de dados é o responsável para armazenar os arquivos dos usuários e a base de dados do sistema que utilizamos, tipo vendas, o faturamento e a ordem de serviço, no caso citado lá no exemplo anterior. E temos aqui um servidor de internet que utilizamos o Firelinux, que nele temos todo o controle de acesso à internet e portas são liberadas de acordo com o que é necessário. Aqui é um pouco, nós utilizamos a topologia estrela, aqui um exemplo de como é que está o funcionamento da nossa empresa, que vem a internet, chega aqui no nosso modem ADSL, e dele passa para esse router Fire, que é o nosso computador lá, como nós vimos, que passa para o nosso switch, né, que é o D-Link. E nele está ligado aqui o servidor de arquivos, as estações. Temos aqui também o Wi-Fi, né, que é o para acesso aos notebooks portáteis. Bom, aqui é uma simples demonstração de como é o funcionamento da nossa empresa. Espero que todos tenham entendido um pouco aí de como funciona aí a tecnologia de redes. Muito obrigado.